Olá, o programa Movimento Político está no ar. E hoje nós vamos quebrar a regra, quebrar o protocolo e vamos entrevistar alguém comum, alguém do povo que ainda não foi testado nas urnas. Esse alguém é ninguém menos que Florindo Jaime Maier, de 48 anos. Hoje ele é motorista de caminhão, motorista profissional há 13 anos, mas nem sempre foi assim. Florindo, mais conhecido como Paraná, seja bem-vindo. Alexandre, eu comecei no ramo de caminhão, né, nesse ramo com 13 anos de idade, de cobrador de ônibus. Isso num projeto Rio Juma, lá no Amazonas, né, fazia do Apuí a Porto Velho, 600 quilômetros, 400 quilômetros de estrada de chão, 2 balsas para passar, vinha até o Maitá, do Maitá a Porto Velho é asfalto, né, e tinha mais uma balsa, hoje não tem, né, porque hoje é ponte, né, do Amazonas para Rondônia é ponte. Faz um bom tempo que eu não vou para lá, mas hoje já melhorou bastante. Eu comecei de cobrador de ônibus porque, na situação que eu estava lá no meio do mundão dos meus Deus, precisava trabalhar e estudar. Vim morar na cidade, né? A gente era do interior, do sítio. Vim morar na cidade e comecei a trabalhar de cobrador de ônibus através do meu cunhado, que me deu uma oportunidade, né? Que na época eu só podia trabalhar acima dos 14 anos de idade, né? E eu tinha 13 anos e meio na época. Então, eu comecei a trabalhar de cobrador. Mas eu trabalhei 6 meses sem carteira assinada, porque era para poder sustentar e ir na aula, né? E estudar à noite. De lá para cá, eu sempre fui trabalhando de cobrador. Aí, na própria empresa, passei a motorista de ônibus, né? Quando fiz 18 anos de idade, fui a motorista de ônibus. E depois dos 18 anos de idade, hoje eu estou com 48, sempre trabalhando com caminhão. Claro que nem sempre foi todo o tempo com ônibus. Trabalhei com caminhão, vários tipos de caminhão, mas uma boa parte da minha vida eu trabalhei com cegonha, no ramo de cegonha, né, onde eu me destaquei, entre aspas, né, com meus amigos, né, junto, no ramo de cegonha, que é o Paraná Cegonheiro, que todo mundo praticamente do Brasil conhece, ou que está no ramo de cegonha conhece a gente, ou ouviu falar da gente, né. Ah, você é um empresário hoje, então? Não, eu sou um cara que trabalha no ramo de caminhão, né. Mas a gente tem uma cooperativa que a gente trabalha, que é de cegonha, é a única cooperativa hoje no Brasil, assim, entre aspas, que não está na mão do sindicato, porque a nossa cooperativa é uma cooperativa de cegonha, mas ela não partiu ainda, porque a maioria das cooperativas hoje que estão no ramo de cegonha está aliada ao sindicato. O que é um ramo de cegonha, Paraná? Cegonha, para quem gosta de transporte, assim, para mim, eu falo Paraná, né? Eu acredito que todo motorista que trabalha no transporte, ele quer chegar até estar na cegonha. Isso é normal de qualquer motorista. Uma hierarquia. É isso aí, como era aqui. Mas é porque o valor agregado, porque cegonha vem na minha cabeça, é aqueles carrões que são transportados, né, caros, na cegonheira, é isso? Isso é. É um valor agregado maior. O ganho também é um pouco... Ganha mais do que transportar, sei lá, trigo? Eu acredito que sim, porque na verdade a maioria do transporte é comissão, né? Uhum. E o transporte de cegonha ele é um pouco mais valorizado que os outros, até por causa do valor agregado, né? Dos carros e cegonha. Agora, Paraná, sua história é interessante, né? Você participou da luta sindical logo no início da formação da luta sindical no Brasil, no Estado, né? E hoje, como é que é essa dificuldade? Vamos chegar na luta sindical, mas e hoje? Como é que o caminhoneiro sente essa luta, sente o peso do preço do óleo diesel? Tá difícil trabalhar? Conta essa rotina pra gente. Na verdade, tá tudo muito puxado, né? E não só o dia a dia do motorista, como o dia da doméstica. Né? Tá tudo puxado. Uma coisa impacta a outra. Uma coisa puxa a outra, porque se aumentar o diesel, aumenta o transporte, aumentou o transporte, aumenta o alimento, e uma coisa é uma cadeia, né? Uma coisa que a gente não consegue entender como é que um exemplo aqui eu vou dar bem chulo, lá no sul se chama chulo, né? Uhum. Vamos supor, tu compra um pneu, entre aspas, vamos supor, a Michelin fabrica o pneu, aí ela compra matéria-prima, tu traz lá do Rio Grande do Sul ou aqui da Bahia. Faz a matéria-prima, paga imposto. Da matéria-prima, revende para a revendedora, paga imposto. A transportadora vai comprar esse mesmo pneu, paga imposto. Paga 3 vezes uma situação que poderia pagar uma só. Eu não vou dizer que não tem que ter um imposto, não estou falando isso. Mas se tiver imposto, por que isso não diminui no imposto de renda das transportadoras, ou do autônomo, ou das cooperativas, ou do sindicato?
Porque já que vai comprar a peça e tem que pagar esses impostos, que é um absurdo, então que isso venha em benefício para as transportadoras, para o funcionário, porque o funcionário ganhando bem, a empresa tem que faturar bem. Mas como é que vai pagar o funcionário bem se não está conseguindo pagar esse multidão de impostos que está tendo hoje no ramo? Além dos impostos, né? Você tem segurança das estradas, você tem desgaste do caminhão, você tem assalto, né? Segurança na estrada, eu acredito que isso aí só se for de Deus, porque segurança mesmo do motorista, passando, vamos supor, o Rio de Janeiro é complicado. Uhum. São Paulo é o maior roubo de caminhão do Brasil, é São Paulo. Não adianta o cara falar, mas não, São Paulo é o maior roubo de caminhão do Brasil. Já foi assaltado, Paraná? Graças a Deus, não. Não? E acredito que em nome de Jesus eu nunca vou ser assaltado. Acredito não, tenho certeza que nunca vou ser assaltado. Mas já houve relatos de colegas. Meu Deus, esse dia atrás eu estava no posto aqui no JR, ali conversando, daqui a pouco chega um rapaz lá, só de chinelo de dedo, calção e camiseta. Ô irmão, o que aconteceu? Não, foi assaltado essa noite. Mas eu pensei que tinha sido assaltado um celular, a carteira. Não, roubaram o caminhão dele. Ele parou para abastecer o caminhão, foi sair do posto de gasolina do caminhão, os caras pegaram ele, levaram para o mato e o caminhão foi embora. Você é casado? Sou. Filhos? 5. 5 filhos? 5 filhos. Estou perguntando isso por 2 netos. 2 netos. Pergunto isso porque quando você sai pelas estradas afora, deve ficar todo mundo preocupado, né? Com certeza. Não só eu, como, né, todos... A família de motoristas fica preocupada. Eu acredito que não tem uma pessoa que diz, meu marido vai, eu sei que vai voltar. A gente sabe que sai de casa. Deixa eu tocar no ponto polêmico da sua profissão. O tal do arrebite é muito usado ainda? Olha, se eu dizer que não existe, é mentira, né? Eu vou ser um baita mentiroso. Tem, em todos os sistemas, tem o lado bom. Todas as profissões. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem as pessoas que trabalham errado? Tem. Mas a gente não pode só falar no errado. Nivelar porque por baixo. O que acontece? O motorista de caminhão, ele vem há 30 anos sendo massacrado, em todos os sentidos. Qualquer pessoa que queira se eleger, ele vai falar que o motorista é isso, que o motorista é aquele outro. Mas ninguém fala que o motorista é um pai de família. Ninguém fala que o motorista na estrada, ele dá a vida pelo outro. Ninguém fala que o motorista, da vez sai da sua casa, não sabe nem se vai voltar. E a maioria nem volta. E as pessoas não entendem. Por que as pessoas gostam tanto de transporte? Ou vive isso? É porque Tô vendo tem que que se emociona, né? Não, mas até porque é por meio do caminhão de vocês que chega comida na casa das pessoas. Como que não vai se emocionar se nós movimentamos esse Brasil? O que nós estava até hoje era na mão de muitas pessoas que usavam nós como massa de manobra. Porque a pessoa, entre aspas, queria ganhar um dinheiro do governo, alguma coisa, usava nós para querer fazer uma greve. E quem paga isso é a população. Mas não foi assim agora, em 2018, 2020? Aquela greve de 2018 foi muito legal. Foi assim, muito legal, que eu digo assim, foi muito boa. Porém, quem ganhou com isso ali no final, no fritar os ovos daquilo ali, quem pagou? Não foi um autônomo. A classe política, né? Eu não vou dizer que foi a classe política, que também ganhou, mas quem mais ganhou foi as grandes transportadoras. Porque hoje eles têm como chegar numa indústria ou numa fábrica, a tabela de preço é essa aqui, de frete. Você não pode pagar menos que isso aqui para mim. Só que ele não repassou isso para o terceiro. O terceiro saiu perdendo. Eu sei que teve alguns motoristas que conseguiu, naqueles dias, carregar na tabela o frete. Mas de lá para cá, quem conseguiu? Deixa eu te perguntar, já que a gente está falando da sua pré-candidatura a deputado federal, você apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que ele está sendo um marco no Brasil, não só sobre corrupção ou só sobre melhor o país. O Bolsonaro está pelo menos tentando estancar o que vinha vindo desde o tempo de quando descobriu o Brasil, que era a roubalheira. Então ele fechou a torneira e, além de fechar a torneira, ele está dando um exemplo de não gastar acima do que arrecada. Isso é a minha opinião. Então, eu acredito que o Bolsonaro vai ser reelegido de novo. Obviamente, você vai ter que trabalhar com candidato para o governo do estado também, né? Não tem coligação oficial, mas existe a coligação de estar caminhando junto. Quem você apoiaria aqui como pré-candidato ao governo do estado? Hoje não, apoio o Manata. Você caminha com Carlos Manata, ex-deputado federal. Ele vem na mesma linha do presidente, né? Então, se você quer que o nosso estado esteja alinhado com o governo,
nada mais justo que votar para o mesmo que está apoiando o presidente, ou que é do mesmo partido do presidente. Entendi. Paraná ganhou a eleição, se tornou deputado federal. Qual a primeira lei de Paraná? Qual a primeira proposição de lei? Primeira lei. Eu acredito que nós temos que primeiro baixar esses impostos estaduais, que eu acredito que vai passar, se o STF não travar aí, que tá para travar, né? Porque não é justo um estado ganhar R$2 e o presidente nacional baixar, ou zerar como zerou ano passado, que as grandes... todo mundo fala, meu presidente zerou o imposto. Qual foi a transportadora que parava nos postos, abastecia e pegava a nota para depois entrar no PROCON? Que o governo zerou, mas os estados e os postos cobrou a taxa daquele imposto do governo normal. Qual posto que baixou aquilo? Entendi. Isso foi prejudicial. Claro que foi, porque baixou para o governo. Esse dinheiro não foi para o governo, mas a grande rede de posto cobrou de todo mundo. Esse imposto eles cobraram de nós, das transportadoras. Entendi. Agora, motorista também de caminhão, né? Agora também pode ser MEI, né? Como é que vocês enxergaram essa lei, essa transformação? Pode ser microempreendedor individual. Eu, assim, muito bem a par dessas leis, porque a gente sempre está viajando, então eu sei que tem muitas leis que foi aprovado, eu sei que mudou os pontos na carteira, mas eu não assim, a fundo essa sobre a MEI, eu não sei como é que é. Tem que dar uma estudada, porque assim, deu uma flexibilizada, né? Só que o MEI, ele só pode movimentar até 106 ou 16 mil, se eu não me engano, por ano, né? Praticamente aí dá o quê? 10 viagens, né? Frete está 7, 10 mil por aí, não é isso? Mais ou menos? Ou não dá isso tudo? Não, daqui a São Paulo hoje uma empresa está pagando acho que 4.500, depende. 4.500, caiu bastante então. É mais ou menos. Eu não posso dizer pelo último CTE que eu vi lá, né? Porque o CTE é o conhecimento de transporte, né? Eletrônico. Então, o último que eu fui para São Paulo, eu não me lembro bem o valor. O último que eu tive acesso, um ano antes da pandemia, ou seja, 3 anos, era 7 e pouco, sujeito indo para São Paulo carregado e já com a carga de lá para voltar. Ah, tá. Era 7 para ir e voltar? Não, 7 para entregar, né? Aos 3 anos era isso. Eu fiz uma matéria grande sobre isso. Uma vez viajei com um caminhoneiro, era isso. E dava para viver, né? Sim. Né? Gastava aí... Defasou um monte. De 7 mil para 4. De 3 anos para cá foi uma inflação galopante e preços exorbitantes dos combustíveis, né? Como resolver esse problema? Aí é aquela história. O diálogo, é sentar e conversar com todas as categorias. Com certeza. O diálogo é o principal de tudo, né? Tem que ser o principal de tudo, o diálogo. Porque não adianta briga. Até hoje a gente vê essas brigas de sindicato, briga de não sei o que lá, e o que leva a isso? Até hoje melhorou para quem? Pois é, você fala muito em diálogo, isso é bom, né? Isso abre algumas portas, porque ninguém quer mais briga, né? O povo quer dialogar. Isso que eu queria saber de você. Você é de qual bairro da Serra? Eu moro Laranjeiras. Em Laranjeiras. Você acredita que é a partir do seu bairro que vão nascer ideias, que vão nascer projetos? Você conversa com a sua comunidade, com o líder comunitário? Conta um pouco da sua rotina lá na... Você já falou que viaja muito, isso, né? Mas qual é a sua relação com a comunidade? A gente está conversando com grandes lideranças municipais, né? E principalmente do bairro onde a gente mora, para entender o que a gente pode ajudar. Eu acredito que, principalmente hoje, não só na Serra, mas no estado todo, tem que ter muito mais creche para as crianças, né? Principalmente para as crianças de motorista. Não é porque criança de motorista, é porque o motorista sai viajar e os filhos. A mulher não pode trabalhar, porque a mulher vai ter que cuidar das crianças. Se tivesse creche, o motorista ou o esposo estava trabalhando e a esposa também. Hoje a grande maioria não consegue vaga numa creche ou não tem vaga para todo mundo nas creches. Então isso é um trabalho que a gente vai ter que, não só na Serra, mas no estado, acho que no Brasil todo, isso é uma grande falta, né? Que tem que investir mais nisso aí, ou ter mais essa oportunidade de creche, ou nesse sentido, né, ajudar a nossa família. O que a gente vê, como repórter, eu sempre via aqueles programas de auxílio ao caminhoneiro na estrada, né, exame oftalmológico e tal. É uma saída fazer uma parceria com esses órgãos, DENIT, DR, as superintendências? Eu acredito que tudo vem para ajudar a gente, né? Entre aspas, essas coisas estão aí para nos ajudar. O que a gente tem que tentar estar mais perto do povo.
trazer mais isso para o povão, para o feijão com arroz, para o povão, para o bairro mais simples, né? Essas coisas têm que estar nos bairros mais simples, não, vamos fazer uma vez cada 6 meses, ajuda, mas por que não faz todo mês? Ou de 15 dias? Paraná, um problema nesse país é a corrupção. Você tem algum projeto, tem algum plano? Como é que você enxerga esse momento difícil de combate à corrupção, como você mesmo colocou em relação ao presidente? Como é que você enxerga isso e como é que você pretende fazer esse combate? Eu acredito que uma das grandes leis que veio através do ministro Sérgio Moro, né, ex-ministro Sérgio Moro, foi a corrupção, sobre a lavagem de dinheiro, sobre as grandes empresas parar de injetar dinheiro na política. Isso eu acredito que está inibido, mas temos que bater mais em cima disso. Tem que bater mais em cima, isso é fato, não tem como ir por outro ramo a não ser isso, né? Tem muita coisa que tem que melhorar. Está melhorando? Tá, mas eu acredito que está muito lento. Poderia ser mais rápido. Uhum. O município da Serra é um município que saiu aí das páginas policiais e melhorou bastante, né? Como é que você enxerga aí as 2 últimas administrações, que são do Sérgio Vidigal e do Aldifax? São 2 grandes bons prefeitos para o município. Porém, eu acho que hoje, para o município da Serra, isso é um pedido que eu faço ao nosso prefeito, né, doutor Vidigal, doutor Sérgio Vidigal, gostaria muito que o senhor nos recebesse lá, para a gente conseguir fazer a primeira colégio militar, né, escola cívica militar na Serra, prefeito. Por favor, nos atenda lá que nós precisamos. A gente conseguiu trazer para o município mais um colégio para Viana, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, a gente conseguiu e o senhor não nos atendeu e foi para outro município. E nós precisamos desse colégio na Serra. Pelo menos nos atenda. Seria muito bom, prefeito. Paraná, por que você acredita que o colégio, a educação militar é melhor para o município? Não, eu não acredito, tenho certeza, porque eu queria primeiro botar meu piá no colégio. Meu piá, que eu digo, é meu filho, tá, pessoal? Talvez a pessoa, o que é piá? Piá é meu filho. No Sul a gente fala isso de piá. Criança chama piá, né? Se chama piá. No Rio Grande do Sul fala guri, mas no Paraná fala piá. Aqui é moleque. Aqui é moleque, né? São Paulo é pivete, né? Então, mas eu gostaria muito que o nosso prefeito da Serra nos atendesse, porque isso é muito bom para todo. Eu sei que não vai conseguir colocar os filhos de todo mundo, porque não tem como, só num colégio. Mas ia ajudar já uma grande melhoria para o município da Serra. Por quê? Vai acolher, vai tirar das ruas, é isso? Você acha que a disciplina militar facilita a disciplina, a educação do próprio menino? Eu vi lá em Viana o material dos alunos, eu tive lá, é muito, muito lindo. A educação dos alunos, não estou falando que os outros colégios não são educados. Sim. Mas eu tive lá, junto com o pessoal da Serra, e a gente viu o trabalho que é muito lindo. Isso aí seria muito bom, independente se é de João ou Pedro, Sebastião, essa ideia não importa, o que vai ser bom é para o município. E isso, eu como deputado federal, eu sei que não é minha área, eu sou motorista de caminhão, mas a minha área, com certeza, eu ia conversar com a grande maioria dos prefeitos de todos os municípios para trazer, no mínimo, um colégio militar para cada município, porque isso vai ajudar não só na educação das crianças, mas vai ajudar no Estado com que as pessoas convivam com mais educação. Não estou dizendo que não tem educação, mas poderia melhorar muito, vai melhorar com certeza. Educação com disciplina, né? Ainda sobre a juventude, né? Você é pai, avô, você acha que a juventude está com muita liberdade, por isso tem muita libertinagem? Olha, como é que a gente vai falar isso? Tipo assim, cada família tem um jeito de tocar os seus filhos, né? Assim, trabalhar com os seus filhos dentro de casa ou conviver com os seus filhos dentro de casa. É muito bonito a gente falar assim, não, a minha família é muito respeitosa. Mas vai lá numa comunidade, num pessoal bem simples, onde a mãe sai para trabalhar com 4, 5 filhos, fica a avó em casa. E como é que segura essas crianças dentro de casa o dia todo? Sem uma praça, sem a creche que você colocou lá atrás. É isso que eu comentei. Se tiver um colégio que a pessoa entrasse de manhã e saísse à tarde
nessas comunidades ou nesses bairros mais carentes, com certeza o tráfico ia ter uma grande perda dos seus próximos futuros trabalhadores. Trabalhador e defunto, né? Porque ninguém vinga no tráfico, né? Morre cedo, né? Se não tem opção, o que o cara vai fazer? Vai caçar alguma coisa para casa. Você sente que ainda falta isso nos bairros, ainda falta esse carinho por falta dos prefeitos, por parte dos prefeitos, do governador, de cuidar dessa juventude que não tem isso aí que você falou? Eu quero acreditar, assim, que a gente não vai conseguir melhorar tudo numa vez só. Isso é fato no Brasil. Mas se nós começar a melhorar um bairro, outro bairro, isso vai ser uma gradativa e vai chegar num bom número lá na frente. Agora, de hoje em diante, não vai mais criança ter na rua. Isso não existe. Como é? Pode ser por decreto, né? Não tem como, gente. Aconteceu isso agora nessa epidemia aí. Como que tu consegue segurar uma criança dentro de casa? Não existe. Você tem que dar o quê? Colégio. Na igreja que eu congrego, a gente tem um projeto lá que é o Verbo In. É o professor Mestre Wander. É um projeto lindo. Eu sei que não tem só na nossa igreja. Várias igrejas estão com uns projetos mais ou menos nesse sentido de ajudar essa galera, de ajudar essas crianças. Porque se eles virar para o lado do esporte, eles não vão procurar coisa errada. Isso é normal. Se a pessoa estiver no lado do esporte, né? É provado. E tu gasta um salário de um professor, eu não sei quanto que é, mas o que tu gasta? Se tu gastar com um professor, tu não vai gastar com funerária, tu não vai gastar com presidiário e tu não vai gastar com as cadeias lotadas. O que Paraná vai fazer, vai trazer de bom para... como é que você vai convencer o seu eleitor a votar em você nessa pré-campanha? O que você vai fazer de bom para esse eleitor, para essas comunidades? Ali, na câmera 2. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, é trabalhar para que venha um recurso mais para o Estado do Espírito Santo, mas que esse recurso seja principalmente na área de educação. Por quê? Porque se melhorar a educação, melhora grande parte das coisas no Brasil. E se melhorar a educação, melhorando a educação, melhora a família, melhora a convivência. E aí é aquela história que eu falo. Se uma criança estiver fazendo um exercício físico ou estiver num projeto de educação, ou de um colégio militar, ou um colégio nesse sentido, eu tenho certeza que o tráfico vai perder um aliado. Um dos nossos projetos é o quê? É mais curso para motorista. Não para motorista, e sim pré-motorista. O cara, da vez, quer ser motorista, tem habilitação, mas não tem o conhecimento ou não tem a prática. E esse curso não tem, não existe. Tem algumas empresas já no estado que tem, mas em uma agendamento de levar motorista para aprender a viajar no Brasil. Mas isso tem que ter uma escolinha, não vou dizer uma escolinha, tem que ter várias escolinhas nesse ramo de a pessoa não ter só habilitação, mas ter o conhecimento da área do transporte, principalmente os cursos para motorista mais acessível, que não estão trabalhando. Não basta você saber dirigir, ter a carteira E. Você tem que saber, e além de saber navegar a tecnologia, que é o GPS, você tem que entender um pouco de mecânica, trocar pneu, saber se você pode continuar com aquele pneu até o outro posto ou tem que trocar logo. Outro dia teve uma imagem, não foi? Do cara com a carga capenga, em vez dele parar, ele continuou. Continuando, a carga tombou. Se ele tivesse parado, ele teria evitado o prejuízo do eixo, aquela coisa toda. São esses conhecimentos que precisa ter, né? Aí é aquela história. O dia a dia te ensina, mas se tu tiver um curso, tu pega muito mais rápido. O que é? Às vezes a pessoa, eu tenho 10 anos de experiência. Legal, muito bom. Mas da vez a pessoa vai lá num curso, em meia hora o professor tira aquela explicação que da vez o cara ia levar 10 anos para aprender. Em questão de um curso de meia hora, ele vai aprender a transportar ou viver ou conviver melhor no ramo do transporte, né? Sim, porque você vê curso de direção perigosa e tal, mas assim, o dia a dia não tem, como você bem colocou, né? Eu sei, Alexandre, assim, que tem várias coisas que a gente tem que mudar. Hoje no estado do Espírito Santo, e aí eu posso falar assim, nosso querido governador, abençoado Renato Casagrande, pelo amor de Deus, tira esse radar de 60 por hora, porque
O único estado no Brasil, e eu posso falar isso porque eu rodo os 26 estados e o Distrito Federal. O único estado que é a 60 por hora é só no Espírito Santo. E isso não estou falando só de caminhão, carreta 9 eixos, é de moto, carro pequeno e caminhão, ônibus 60 por hora. Isso não tem lógica, sair da divisa do Rio de Janeiro e até a divisa na Bahia ou ir para Minas Gerais a 60 por hora. Isso é arrecadar dinheiro dos contribuintes. Não tem como, porque tu vai em qualquer estado do Brasil com uma estrada bem mais ruim que a nossa e é 80 por hora. Esse foi o Paraná, motorista de caminhão, pré-candidato a deputado federal, morador da Serra, pai e avô. Obrigado, Paraná. Obrigado.